prática, inserir, jogar esse microsistema dentro do macrosistema. E qual a ideia que eu tenho? E como cheguei a essa ideia? Que está sendo aceita. Inclusive, há uma dissertação de mestrado de um colega promotor, Humberto Dalla, aprovada lá no mestrado da UERJ, publicada pela editora Lumen Juris, que chama-se Introdução ao Estudo da Transação Penal, onde o professor Humberto Dalla, hoje é professor da UERJ por concurso também, da Escola do Ministério Público, ele aceitou essa nossa ideia, né, de que a proposta de transação penal tem a natureza de ação penal. Eu vou chegar lá. Como é que passei a perceber o fenômeno desta natureza, dessa forma? Lendo primeiramente o 76. O 76 diz: não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá fazer a proposta de transação penal. Não sendo o caso de arquivamento do termo circunstanciado. Então eu raciocinei. Quando é que cabe o arquivamento do termo circunstanciado? Que a 9.099 não trata. Nas hipóteses em que cabe o arquivamento do inquérito policial. Esse arquivamento se submete ao sistema do Código de Processo Penal, inclusive com o artigo 28. Se o promotor requerer o arquivamento do termo circunstanciado e o juiz entender que há elementos para denúncia, ele indefere o arquivamento e manda ao procurador-geral. Quer dizer, o arquivamento do termo circunstanciado obedece à sistemática do Código. Então, diz a lei, não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá fazer a proposta. Quer dizer, só poderá fazer a proposta se não for caso de arquivamento. Porque se for caso de arquivamento, tem que requerer o arquivamento do termo circunstanciado. E quando não é caso de... Quando é caso de arquivamento? Quando não estão presentes condições para o exercício da ação penal pública. A contrário senso, para fazer a proposta, é preciso que estejam presentes as condições da ação. Senão, tem que requerer o arquivamento do termo circunstanciado. Se não tenho prova nenhuma da autoria daquela conduta, eu não posso fazer a proposta ao autor do fato ali presente. Me falta a justa causa, aquele suporte probatório mínimo para legitimar o exercício da ação. Se eu não tenho prova nenhuma de que aquela pessoa ali participou dessa infração penal de menor potencial ofensivo, eu tenho que requerer o arquivamento do termo circunstanciado. Não tem que fazer proposta, jogar o barro à parede para ver se ele aceita com medo de ser processado. Não, eu tenho que requerer o arquivamento do termo circunstanciado. Então, para que eu faça a proposta, foi aí que eu elaborei o raciocínio, é preciso que sejam presentes condições da ação. E aí que eu falei, então, quem sabe se a proposta não tem uma natureza de ação também. Se para fazer a proposta precisam estarem presentes condições da ação, de repente a proposta da ação penal é uma forma de exercício da ação penal. A ação que nós definimos como direito subjetivo público, autônomo e abstrato, mas conexo a uma relação de direito material alegada, de invocar em juízo uma determinada pretensão. Pretensão no sentido de Carnelucci, exigência de subordinação do interesse alheio ao interesse próprio. E eu fiquei pensando, quando o Ministério Público faz a proposta, se fizer na audiência regular, né, porque a gente abre um parênteses aqui, e sabe que tem comarcas do interior, onde não se faz nem audiência preliminar. Eu estou tratando dentro da realidade da lei, não da patologia. Eu sei que tem comarcas que juiz e promotor não foram sequer uma vez ao prédio do juizado especial criminal. Uma vez. Lavra-se o termo substanciado, ele é encaminhado à promotoria, lá no fórum, o promotor já tira a proposta de transação penal do seu computador padronizada, entrega ao conciliador, o conciliador naquele dia recebe o autor do fato, até sem o advogado, diz a ele que ele poderia pagar uma cesta básica, ele aceita, ele aperta o botão do computador, já sai a sentença homologando a transação penal, o conciliador remete para o fórum, o juiz assina a sentença, depois passa no gabinete para o promotor tomar ciência. Né? Tem comarcas que estão fazendo assim. Aí é uma bagunça geral. Né? Eu não estou falando nisso, estou falando na audiência preliminar, presente o promotor, presente o juiz, evidentemente, presente o autor do fato, seu advogado, e até a vítima para a transação civil que é tentada primeiramente. Né? Estou falando num processo sério, e não na bagunça, me permite a expressão, que em alguns lugares se faz do juizado especial criminal. Então, nessa audiência preliminar, presente juiz, aqui representado pelo Heitor, eu sou o promotor. O juiz Heitor diz: doutor promotor,
tem a palavra para fazer, se for o caso, a proposta de transação penal. O que eu teria que fazer? Excelência, tendo em vista o termo circunstanciado, que tenho aqui presente, e mais as peças de informação que o instruem, verifico que no dia tal, às tantas horas, nesta comarca, para efeito de competência de foro, na rua tal, esquina com a rua tal, o autor do fato aqui presente teria feito isso. Essa conduta é típica, ilícita e culpável. Se adequa à norma penal incriminadora do artigo tal da Lei de Contravenções Penais. Seria ele ou poderia ser condenado a pena de prisão simples. Entretanto, eu proponho, se aceitar, desde logo, uma pena de multa, uma pena restritiva de direito X. É assim que seria feita a proposta. Eu acho que a proposta tem que obedecer os requisitos do artigo 41. O réu tem que saber do que está sendo objeto da acusação de imputação. Inclusive, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, rechaçando aquela posição de que a pena é administrativa e que poderia denunciar se ele não pagar a pena de multa, porque seria meramente administrativa, disse não. Em razão da transação penal, temos a coisa julgada material, ele não pode ser processado de novo. E para saber o que está coberto pela coisa julgada, eu preciso que fique reduzido no termo, minimamente, a acusação que o promotor fez na proposta, para saber o que foi coberto pelo manto protetor da coisa julgada. Então, a proposta tem que embutir na proposta, o promotor tem que embutir na proposta uma acusação, ainda que oral, mas a denúncia também é oral, informal, mas no termo da audiência tem que se resumir qual é a acusação que o Ministério Público faz na proposta, em face da qual aceita pelo querelado, pelo autor do fato, o juiz aplica a pena. Não basta dizer que propôs a pena de multa no termo, mas em razão de que fato? O fato tem que ser típico e ilícito culpável, não se aplica a pena se não houver crime. E tem que ter prova mínima da ilicitude, da culpabilidade, da autoria, tem que ter justa causa. Então, veja bem, quando o Ministério Público faz a proposta desta forma, que seria a forma devida, ele está atribuindo ao autor do fato uma conduta típica, ilícita e culpável, individualizando no tempo e no espaço, igualzinho ao artigo 41. E está pedindo a aplicação de pena, está manifestando uma pretensão punitiva. O Estado está acusando alguém de praticar uma infração penal, está pedindo que se aplique pena. Somente que para aplicar a pena nesse momento limiar do processo, a lei exige o assentimento do réu. E agora eu posso chamar de réu, sem dúvida nenhuma. A concordância dele, mas é pena, é ação. A atividade do juiz é jurisdicional. Este é, por conseguinte, o devido processo legal. Perceberam o raciocínio? Quando o promotor faz a proposta acusando o autor do fato de praticar uma conduta típica, ilícita e culpável, embora de menor potencial ofensivo, repito, que deve dizer dia, hora, local, para efeito de competência de foro, inclusive, pede que ele seja submetido a uma pena, não a pena privativa de liberdade, a pena de multa ou a pena restritiva. Está fazendo uma acusação, está exercendo ação penal, porque está indo ao Poder Judiciário, imputando a alguém uma conduta ilícita, típica, ilícita e culpável, e postulando a aplicação de uma pena, manifestando uma pretensão punitiva. Se o réu aceita, o juiz homologa e aplica a pena. Houve ação, houve processo, houve jurisdição. Este é o devido processo legal, processo enquanto conjunto de atos, através do qual o conjunto se presta à jurisdição. Se você trabalhar desta forma, explicamos uma porção de questões. Por exemplo, não preciso dizer que essa sentença, por ser homologatória, não condena. Não condena, é condenatória e não há nenhum problema, porque não há violação ou nulla pena sine judicio, porque houve ação, houve processo, houve jurisdição. É condenatória, é pena penal mesmo. Isso não é inconstitucional porque houve ação, houve processo, houve atividade jurisdicional do Estado. Não vou dizer, por conseguinte, que é um direito subjetivo do réu, porque se é uma acusação, o réu não tem direito de ser acusado. Não é um direito subjetivo do réu. Vamos chegar lá para ver se é uma mitigação ao princípio da obrigatoriedade ou não do exercício da ação penal, mas não é um direito subjetivo do réu. O juiz não pode fazer, porque a gente não pode acusar no sistema acusatório, só a parte é que pode provocar a jurisdição para preservar a imparcialidade do juiz.
O juiz não pode fazer a proposta, porque se fizesse a proposta, ele estaria dizendo: olha, o autor do fato, consta aqui que você teria feito isso, isso, isso na minha comarca. Eu lhe proponho uma pena de multa. O juiz não pode acusar. Então o juiz não pode fazer a proposta. E aí, forçando um pouco a barra, me permita a expressão, poder-se-ia invocar a analogia do artigo 28. Forçando um pouco, porque é desejável que haja o controle sobre a não proposta, para que o promotor não tenha o poder absoluto de fazer a proposta ou não ao seu talante, ao seu alvedrio. Todo poder discricionário é meio odioso, deve ser submetido a um controle, né? Então a gente pode pensar da seguinte maneira, forçando um pouco: se a proposta de transação penal é uma forma de acusar, é uma forma de exercício da ação penal, e se é cabível exercer essa ação penal, e se o juiz é fiscal do princípio da obrigatoriedade do exercício da ação penal, e ele, um promotor, não está querendo exercer esta ação penal, aplicar o 28 não é tão disparatado assim, mandar o procurador-geral. Aí dá para forçar um pouquinho. Se é uma ação penal que é cabível e o Ministério Público não está querendo exercê-la, aí poderia buscar analogia, forçando um pouco, do 28 para mandar o procurador-geral, para que o procurador-geral trace uma política criminal, uniformize esses posicionamentos. Lógico que não tem força vinculativa. Perceberam? Aí talvez dê para chamar à baila o 28, porque eu acho da maior relevância, importantíssimo que haja um controle, não fique um poder discricionário que chegaria a ser arbitrário, né? Do promotor fazer ou não fazer segundo a carinha do indiciado ou da indiciada, do autor do fato, né? Como diz a lei. Sendo assim, ainda trabalhando sistematicamente, não sei se o auditório está percebendo, não sei se estou sendo claro na minha proposta, né, na ideia sistemática, raciocinar sistematicamente essas questões. Sendo assim, me parece que não tem razão, por exemplo, nosso amigo escarense, Antônio Gomes, professora Ada, que respeito como uma das maiores processualistas do país, sem dúvida nenhuma, quando dizem, e outros, que o Instituto da Transação Penal importa numa mitigação do princípio da obrigatoriedade do exercício da ação penal pública. O legislador teria adotado o princípio da discricionariedade regulada ou regrada? Acho que não, para ser coerente com o que eu estou dizendo. Continuamos fechados com o princípio da obrigatoriedade do exercício da ação penal. Na medida que a proposta é uma forma de exercer a ação penal pública e condenatória, não há adoção, ainda que mitigado, do princípio da oportunidade. Haveria se o legislador dissesse: na infração de menor potencial ofensivo, mesmo presente as condições da ação, o Ministério Público, por política criminal, pode requerer o arquivamento do termo circunstanciado. Aí seria a adoção do princípio da oportunidade. Mas a lei diz, não sendo caso de arquivamento, de duas uma, ou proposta ou denúncia oral. Qualquer das duas, o Ministério Público está acusando e manifestando uma pretensão punitiva, está exercendo a ação penal pública. Então não se adotou o princípio da oportunidade, mitigada, regrada, regulada, ou como quer que seja. Continua o Ministério Público, não sendo caso de arquivamento, com o dever de manifestar uma pretensão punitiva, de fazer uma imputação e pedir uma aplicação de pena, via proposta ou via denúncia oral. Não há nada a mitigar o princípio da obrigatoriedade. A discricionariedade que surgiu, aí sim surgiu, foi entre exercer a ação penal via denúncia oral ou via proposta de transação penal. Aí teria o Ministério Público a discricionariedade.